As Escrituras Sagradas vão nos dizer que o Sol foi criado no quarto dia. Antes disso, a luz da glória de Deus, do resplendor de Deus, iluminava a criação. Muitas pessoas estão me perguntando o porquê que o Sol aparentemente está se aquecendo mais e o Brasil está passando por uma onda de calor terrível, e muitas pessoas têm reclamado e perguntado se isso tem alguma ligação com as profecias aí da Bíblia, e neste vídeo eu estarei falando tudo para vocês. Por isso deixem os seus likes, se inscrevam no canal e compartilhem este vídeo. Será que o Sol se esquentaria mais no final dos tempos? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo a respeito da questão do clima, por conta que o Brasil está passando por uma onda de calor muito forte. Os livros de Lucas e Apocalipse trazem várias citações a respeito de vários fenômenos que ocorrerão nos astros. Em Lucas, o contexto é o sermão profético de Jesus, e em Apocalipse, o contexto é a quarta praga, fato que ocorrerá após o fechamento da Porta da Graça. A verdade é que ambos os dois livros citam a respeito de fenômenos estranhos acontecendo nos astros, isso incluindo o Sol. No livro de Lucas, no capítulo 21, versículo 25 e 26, diz o seguinte: haverá sinais no Sol, na Lua e nas estrelas. Na terra, as nações se verão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Aqui nós temos claramente uma citação bíblica, profética, falando a respeito de vários fenômenos estranhos que acontecerão com os astros, e isso incluindo o Sol, e obviamente o Sol, um aumento do calor do Sol. O livro de Lucas ainda termina falando que os poderes celestes serão abalados, ou seja, os astros serão abalados, acontecerá algo de estranho com eles. Isto é, eles não funcionarão da forma que eles sempre funcionavam. No livro do Apocalipse, nós temos uma citação ainda mais forte a respeito do aquecimento do Sol no final dos tempos, do calor e muito mais. Acompanhe Apocalipse capítulo 16, versículo 8 e 9. O quarto anjo derramou a sua taça no Sol, e foi dado o poder ao Sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, se recusaram a se arrepender e a glorificá-lo. No livro do Apocalipse, também chamado de o livro das Revelações, está descrito aqui que o quarto anjo do Apocalipse, ele derramará a sua taça, ou seja, ele vai derramar a sua taça no Sol e dará uma espécie de poder ao Sol. Ele abalará o Sol para que o Sol aumente a sua potência, o seu calor, o seu fogo. E basicamente este calor vai queimar todos os homens na terra, e estes homens eles serão queimados, eles sentirão um calor muito mais forte, e ao invés de se arrependerem aí e pedirem perdão e se voltarem para o Deus Todo-Poderoso, na verdade eles amaldiçoarão o nome de Deus, algo que é terrível. Os homens, mesmo sabendo que Deus tem domínio e poder sobre todas as pragas, mesmo assim, ao invés de glorificá-lo, segundo o livro do Apocalipse, na verdade, eles estarão contra o próprio Deus. Ou seja, respondendo essa dúvida a respeito da questão se o Sol ele se esquentará mais no final dos tempos, o que as profecias falam a respeito desse quesito, a verdade é que sim, o Sol se esquentará mais, os poderes celestes seriam abalados, eles serão abalados ainda mais, e o Sol sim, ele se esquentará mais. E o livro do Apocalipse vai dizer que chegará uma hora que o quarto anjo derramará a sua taça no Sol e dará esse poder ao Sol de aumentar mais a sua capacidade solar, e então este queimará os homens na terra.
Para aqueles que não sabem, o Sol foi criado por Deus no quarto dia da semana da criação e é fundamental para todos os seres vivos, pois ele é a fonte de calor e de luz para todo o mundo. Sem o Sol, seria impossível a manutenção da vida. A quarta praga, ela vai atingir essa estrela, este Sol, que agora aumenta grandemente a sua intensidade e passa a castigar os homens queimando-os com fogo. A praga, no entanto, ela leva os ímpios ao arrependimento, mas só que ao invés de se arrependerem, eles na verdade amaldiçoam a Deus. Mas eles passam aí então a blasfemar do nome de Deus. Eles culpam a Deus pelas consequências de suas próprias ações. Isso se compara ao que Paulo declarou a respeito das pessoas ímpias de sua época, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes os corações, e ali tendo um coração insensato. Romanos capítulo 1, versículo 21. Chega a ser icônico e irônico a capacidade que o pecado tem de tornar os homens insensíveis e irracionais. Mesmo sabendo a respeito da soberania de Deus, aquele que criou o sol e até fez o sol parar, segundo o livro de Josué, os pecadores impenitentes persistem em não reconhecer seus próprios erros, blasfemando daquele que é infinitamente maior e superior do que o sol, do que o próprio sol. Eles preferem ir contra o Criador do sol, sendo que o sol está a castigá-los. As pessoas más, os ímpios, no contexto do livro do Apocalipse, eles desprezam aí os feitos do sol da justiça, Malaquias 4, verso 2, e não enterneceram o coração diante dos raios da graça divina, como diz um antigo provérbio: o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Agora, com o solo do coração endurecido, só lhes resta blasfemar. No livro do profeta Isaías, há um verso que fala a respeito da luz do sol se tornar aí, no caso, 7 vezes mais brilhante ou 7 vezes mais potente. Algumas pessoas dizem que isso aí está falando a respeito de uma espécie de aquecimento global, mas o contexto não se refere exatamente a isso. Vejamos, a luz da lua brilhará como o sol, e a luz do sol será 7 vezes mais brilhante como a luz de 7 dias completos, quando o Senhor cuidar das contusões do seu povo e curar as feridas que lhe causou. Isaías capítulo 30, versículo 26. O texto de Isaías tem uma dupla aplicação. Teve o seu cumprimento imediato para os habitantes de Jerusalém, na restauração da fertilidade da terra, mas é também uma profecia para o futuro. Contudo, não tem a ver com um aquecimento global, um aquecimento do sol por si só. Nestes versos, a profecia diz a respeito do outro momento. Note que o texto fala de um tempo em que Deus irá cuidar do seu próprio povo. O profeta Isaías está descrevendo um mundo em que não haverá nada que se interponha para ofuscar a luz da lua ou do sol. Veja Zacarias no capítulo 14, no verso 6 e 7, Apocalipse 21, 23. 7 vezes. Não se pode afirmar se isso significa um aumento exato de 7 vezes na intensidade de luz visível, ou se 7 vezes significa simplesmente um grande aumento de luz ou perfeição qualitativa em vez de quantitativa. No caso, esse texto de Isaías, no capítulo 30, verso 26, está no aspecto escatológico e se trata de uma profecia relacionada à nova terra. Quando, embora não mais dependamos da luz do sol ou da lua para iluminar a cidade, a luz destes jamais irá superar a glória da luz de Deus, pois a luz de Deus iluminará. Mas, resumindo a resposta, basicamente o sol sim se esquentará mais no fim dos tempos. Nas profecias bíblicas isso é muito bem claro no livro de Apocalipse e também no livro de Lucas, onde sim o sol terá aí uma participação muito forte em formas de pragas para atormentar os ímpios, para ver se eles voltem a Deus, para que se arrependam.
Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até o presente momento, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.